Pessoal, vejam aqui que notícia interessante que eu acabei de ver no Jota, no Informativo Jurídico. O Jota é um site de informações jurídicas bem interessante. Sugiro muito que vocês da área jurídica acompanhem lá as notícias, porque tem bastante informação interessante. Vamos lá. Olha só o título da notícia. Tem juiz com ciúmes de arbitragem, mas não é o meu caso. Quem que disse isso foi o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente falar sobre essa análise, que fique consignado aqui que isso daqui não é canal de política, discussão relacionada a isso. A gente fala aqui somente sobre a questão jurídica. É claro que, eventualmente, a gente vai fazer desdobramentos que escoam para a área política. Mas esse não está longe de ser o objetivo do canal. E o canal, eu acho que vai ter uma pitada de busca de assuntos com mais profundidade e que estimulem a nossa crítica, o nosso senso de reflexão em relação às matérias jurídicas e às novas tecnologias, às novas tendências. Vejam que essa notícia aqui, ela vai ser bem explícita sobre algo que eu quero passar para vocês. Olha só, o ministro ele se posiciona com essa notícia da seguinte maneira. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o trecho. Olha só, entre aspas. O judiciário, eu vou até ampliar aqui um pouco para que vocês visualizem bem comigo. O judiciário ele é indispensável em uma sociedade democrática, mas há um limite máximo em que ele consegue atuar de maneira qualitativa e eficiente. Qualitativa em termos de qualidade e eficiência, no entendimento das demandas da sociedade. O que isso significa dizer? Já está perceptível, já está evidente que esse fenômeno das novas tecnologias, em muitos casos, o Estado ele ficou limitado em sua atuação. Veja que hoje você consegue fazer autenticações digitais de documentos, como alguns sites como o ProSign, etc., em que você consegue uma assinatura com aquele autoidentificação, com o seu documento, com a sua foto, com código de IP, com autenticação de uma chave certificadora, Então, em muitos dos casos, por exemplo, o cartório, autenticação de firma de cartório, se torna totalmente dispensável num cenário como esse, em que, apesar do cartório ser uma delegação extrajudicial, não é propriamente um ente estatal, apesar de que também chega a ser discutível isso daí, cada vez mais o Estado ele vai se limitando. Vou dar um outro exemplo. Hoje você tem uma gama de golpes que são praticados pela internet, estelionatos e tudo mais, e isso fica muito evidente como o Estado fica extremamente limitado em atuar na questão, por exemplo, do enforcement. Você tem uma conta hackeada, tal, você fica extremamente dependente da própria plataforma rever essa situação de segurança, são plataformas multinacionais e tal, e que possam solucionar isso. O Estado ele tem uma limitação em obter informações, em fazer de fato a recuperação dessas contas. Ele envia ofício, isso geralmente demora, e enquanto mecanismos internos da própria plataforma, ou externos privados conseguem atuar de uma forma muito mais eficiente para solucionar esse tipo de demanda. Isso significa dizer que o judiciário vai ser excluído, nós vamos viver uma sociedade sem Estado, como uma visão anárquica, que muito vista pelos ANCAPs, e também não. Pelo menos não nos parece que vai seguir desse jeito, até por conta do aumento do controle estatal, inclusive muito bem comentado na obra de Bertrand de Jouvenel, que o poder, o Estado, ele tende realmente a sempre crescer e as tecnologias tendem a favorecer isso. Só que há também um contraponto. Ao passo que os Estados nacionais também tenham a sua limitação, essas grandes multinacionais que por trás a gente não sabe quem são os grandes detentores de fato sobre o controle e as reais intenções. Então fica-se mitigada essa questão dos Estados nacionais, essas grandes plataformas internacionais também com objetivos, entre aspas, estatais,
Enfim, fica tudo muito confuso. O que a gente sabe em si é que realmente essa questão estatal tradicional, essa forma de controle do judiciário, por assim dizer, né, mais afeta esse ponto que a gente está conversando, fica mais restrito. Né? Por exemplo, quando a gente fala de criptoativos, o Bitcoin em si, que é realmente é um divisor de águas, falando em criptoativos, que todos os outros são muito diversos, são muito diferentes em fundamento, em segurança, em estrutura, né? Enfim, você vê que nem sempre situações inclusive importantes como finanças, devem necessariamente ser controladas de uma forma centralizada. Então, isso passa a ser questionado e eu acho que muitas barreiras que eram intransponíveis no ponto de vista intelectual, de limitações, estão sendo enfraquecidos e outras novas interpretações sobre essas situações tendem a emergir agora com esses novos fenômenos de tecnologia. Então, eu acho que é um grande ponto de reflexão e aqui nós vamos conversar muito sobre isso, inclusive assuntos que foram discutidos fortemente no meu mestrado em Direito, Inovação e Regulações, onde a blockchain é estudada, porque blockchain, na realidade, assim, ela é um instrumento de registros, né, uma técnica criptográfica, né, um instrumento criptográfico. Criptografia sempre foi utilizada, inclusive, em guerras, para instrumentalizar novos negócios, novas relações e interações que vão se dar pela internet cada vez mais, como a gente pode observar hoje. Então, acho que nós vamos ter muita coisa para conversar, mas no sentido de troca de ideias. Eu não tenho interesse em impor aqui ideias, mas que a gente possa, inclusive mais para frente, formar uma comunidade, inclusive para troca de negócios futuros, né, para que seja favorável a isso. Profissionais que estão vindo nessa nova advocacia, nessa nova forma de interação com o direito, muita gente falando, a ChatGPT vai extinguir carreiras, tal, será? Ou vai potencializar um novo profissional do direito, um advogado com expertises e habilidades totalmente inseridas em business, em outras relações humanas, né? Então a gente vai conversar muito sobre isso e eu desejo um forte abraço a todos e vamos seguir junto nessa jornada de estudo, conhecimento, que só tem a nos elevar. Forte abraço.